E aí, povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo e mais um capítulo da sua netnovela favorita, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Mike e eu quero conversar com você sobre uma coisa que é muito importante, muito relevante para que você pondere, para que você pese na sua mudança, no seu planejamento de vir morar aqui em Portugal, que são algumas desvantagens de morar aqui, são coisas que pesam contra a sua mudança para Portugal. Apesar de eu quase sempre trazer os pontos positivos, a minha alegria de morar aqui, sou muito feliz de morar aqui, já desde o começo, mas Portugal, como qualquer outro lugar do mundo, não é perfeito, então há alguns pormenores, há coisas que você tem que pesar, que você tem que levar em consideração quando você planeja sua mudança. E eu quero no capítulo de hoje falar sobre 6 pontos, 6 desvantagens de morar aqui em Portugal. Tem coisas que não necessariamente são para Portugal, mas para qualquer imigração, para qualquer mudança, né? Quando você emigra, isso são coisas que pesam para que você leve em consideração no seu projeto aí, que você coloque num papel. Beleza? Então, o vídeo tá super legal, as pessoas sempre pedem que a gente faça esse tipo de conteúdo. Foi difícil achar desvantagens, foi bem difícil, mas a gente trouxe algumas coisas que eu quero conversar com você no capítulo de hoje. Beleza? Mas antes de tudo, você já sabe que quem é lindo, o povo lindo, já começa com aquele super like. E se você não é lindo ainda, já se inscreve, ativa o sininho, vem pra cá acompanhar a gente com vídeo sempre, todo santo dia, trazendo muito conteúdo da nossa alegria, que é morar aqui nessa terra abençoada por Deus, aqui em Portugal. É vídeo diário, 14:02 no Brasil, 18:02 por aqui. Então, vem cá, vinhetinha, e vamos trocar essa ideia de hoje com a gente. Mãe, dá um beijo. Voltando então, rapaz, minha voz hoje já tá ficando um pouquinho rouca. Inclusive, essa é uma das desvantagens que vai falar no decorrer do vídeo, beleza? Mas a primeira coisa que eu quero falar é uma coisa que é muito séria, uma coisa que é muito importante para que as pessoas pesem, para que você questione se você realmente vai deixar o Brasil, vai deixar o país que você reside para ir para outro, que é o retrocesso laboral. O que é isso? Você quando deixa o lugar que você está, você já tem um nome. Por exemplo, você está na sua região, independente de onde seja, no interior, na capital, independente do estado, da cidade, você já criou o seu nome, você tem o seu currículo, você tem o seu histórico de trabalho, você tem as pessoas que te conhecem, você tem referências, tá? Você tem uma história de vida já feita no lugar onde você está. E quando você muda, isso deixa de existir. E eu vou compartilhar com você a minha experiência. Eu trabalhei já em todas as grandes escolas possíveis no Rio Grande do Norte. Tio Maicon é um nome conhecido, né? Já estou em todas as melhores, já trabalhei na melhor escola do Rio Grande do Norte, já trabalhei no IFRN, era funcionário público, atingi tudo que eu podia atingir, era tradutor dos ministros quando vim de outros países, participava de mega eventos com multinacionais, fazia toda a parte de tradução em inglês e espanhol quando precisava. Então lá eu já tinha um renome, lá eu já era conhecido em relação a isso, não precisava mais nem ter onde subir, na verdade. Quando vim para Portugal, tudo isso deixou de existir. O fato de eu meter no currículo, no Europass, como chama aqui, toda essa minha experiência, não vou dizer que não serve de nada, mas não tinha o peso que tinha lá. Por exemplo, quando eu chegava para ir trabalhar na escola para fazer qualquer coisa, eu como professor de inglês e espanhol lá no Rio Grande do Norte, as escolas que eu trabalhei tinham muito peso no meu currículo. Aqui em Portugal as pessoas não sabem nem que escola é essa. Então isso pesa muito quando você deixa um país, quando você deixa o seu lugar. Não necessariamente às vezes nem o país, às vezes mudar só de cidade, isso pesa bastante. Então o retrocesso laboral ele acontece em toda e qualquer situação quando você emigra, tá? Seja de bairro, seja de cidade e principalmente de país, você quando atravessa o Oceano Atlântico. Isso não vai acontecer apenas em Portugal, tá? É uma das desvantagens de morar em Portugal porque você emigrou, mas em qualquer lugar que você for, você tem que ter na sua cabeça que isso vai acontecer. Muita gente não suporta isso. Muita gente já vem com um renome. Eu, graças a Deus, tinha um bom nome como professor. Cheguei aqui e tive que começar tudo do zero. Graças a Deus, a gente vem construindo ao longo do tempo. Hoje já tenho o meu curso em inglês definitivo. Já vou recriando novamente essa imagem, graças a Deus, voltando ao que a gente era. Mas foi um processo. Veja, já estamos cá há quase 2 anos e meio. E quando eu vim, por exemplo, eu vim para estudar, fazer meu mestrado em língua espanhola. Uma das coisas que pesou também para eu deixar o mestrado e não finalizar, coisa que eu quero terminar o ano que vem, se Deus quiser, mas uma das coisas que pesou para eu não terminar no prazo definido no início, foi que depois que eu finalizasse o mestrado, eu ainda teria que fazer uma revalidação do meu diploma, ainda teria que fazer um curso para ser professor, então era muita coisa que ia tomar muito tempo e um bocado de dinheiro para eu conseguir atuar, mesmo perdendo toda aquela parte que eu já tinha do meu histórico do Brasil, né? Toda aquela parte de capacitação profissional, de conhecimento, de renome, tudo isso não valeria a pena. E para começar do zero,
ele teria que investir muito mais. Então foi uma coisa que pesou bastante na minha vida, né? Eu não confesso que eu não tinha levado tanto isso em consideração, não tinha parado para pensar nisso, então já alerto você compartilhando a minha experiência para que você pense, porque quando você muda, você vai recomeçar tudo do zero. Foi um bocado complicado para mim, mas graças a Deus hoje vai recomeçando e já fica esse alerta para você. Então sempre que você muda de país, sempre que você vai para iniciar esse processo de imigração, saiba que o retrocesso laboral é uma coisa que pesa um bocado e que pode te levar até a fazer desistir. Então, pese mesmo, planeje em relação a isso, beleza? Uma outra vantagem, uma outra desvantagem de morar em Portugal, e essa sim é uma coisa de Portugal, é a questão do baixo ordenado, do baixo salário, como chama no Brasil. E como é que é isso? Portugal tem salário de miséria. Eu não acho isso. Eu não acho que Portugal é tão ruim, mas se você levar em consideração outros países com custo de vida muito parecido, você vê que Portugal realmente perde nesse aspecto. E eu vou levar em consideração os dois países da Península Ibérica aqui, tá? Eu vou levar em consideração Portugal e Espanha, sem levar em consideração os pontos positivos. Eu acho que Portugal tem muito mais pontos positivos do que a Espanha, tá? Mas eu vou falar mesmo agora só de salário. Quando você coloca na ponta do lápis a questão do que você ganha aqui em Portugal hoje, esse vídeo está sendo gravado aqui em agosto de 2020, que fica registrado para você que está vendo no futuro. Agora, o salário aqui em Portugal é 635 euros, o ordenado mínimo. É claro que a maioria das pessoas ganham mais que o ordenado mínimo, a média vai ficar em 800, 900 euros. Quando você divide os 14 salários, né? Aqui são 14 e não 13 como no Brasil. Aqui tem um salário a mais. Quando você divide, a maioria das pessoas vai ganhar 800, 900 euros. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Por Data que diz. Eu vou deixar até o link na descrição do vídeo aí junto do nosso curso de inglês, se você quiser ver. Então a média aqui de Portugal, apesar do salário mínimo ser 635, a média vai ficar de 800 para 900 euros. Já o salário mínimo na Espanha, ele vai para 950 euros e passa de 1.000. Eu estava conversando com uma colega e uma colega youtuber que vive na Espanha, e com outros amigos que eu tenho mesmo ali, que vivem ali na região de Valência, que vivem em várias regiões da Espanha. As pessoas na construção civil teriam em média 1.400, 1.500 euros, enquanto aqui em Portugal teria 600, 700, 800. Se ganha o dobro e o custo de vida é basicamente o mesmo. O carro é mais barato, o combustível é mais barato, o gás é mais barato. Tem muitas coisas que lá são mais baratas, o próprio aluguel, que já é outro ponto negativo de Portugal, outra desvantagem. Então, você vê que são países que têm um custo de vida bem parecidos, que na Espanha se ganha muito mais, por exemplo. Então, são coisas que pesam. Você tem que levar em consideração. Se você vem para Portugal para trabalhar, se você vem aqui para realmente investir a sua mão de obra, para ter um retorno financeiro a partir da sua renda, da sua receita ativa, é uma coisa que tem que levar em consideração. Infelizmente aqui o ordenado ele é baixo, mesmo em relação à União Europeia, né? Se você levar em consideração todos os países da União Europeia, Portugal está no meio. Nem é o que ganha mais, nem é o que ganha menos. Mas dos países da União Europeia você tem que pesar um bocadinho quando você for se organizar isso. Mas se você não precisa trabalhar, vem com renda já, vem com aluguéis, vem como aposentado, é perfeito. Você não precisa se preocupar nem com retrocesso laboral, nem com essa parte de ganhar pouco. Mas você precisa realmente se preocupar com a maior desvantagem de morar em Portugal, que é o aluguel. Uma das coisas que pesa muito, mas muito aqui no orçamento é o aluguel, é a parte do arrendamento. Aqui em Braga, a gente chegou, quando eu cheguei em 2018, a um T2, um apartamento T2, tipologia T2, que é como esse que eu vivo hoje, né? Tipologia 2, que é 2 quartos, né? Ele ficava em média para 400, 480 euros. Tava nessa média aí. Para 2019 já subiu para 600, 650. Com a pandemia, com a crise do que aconteceu aí, os preços caíram um pouquinho aqui em Braga. Eu falo por Braga porque é a parte que eu tenho mais domínio, né? Os preços caíram um pouquinho, mas pelo que eu estava vendo agora recentemente, nos últimos dias, que a gente, por curiosidade, foi pesquisar valores de arrendamento, os preços já voltaram a subir de novo. Então, hoje, para você alugar um T2, um T3 aqui em Braga, você vai desembolsar algo perto de 600 euros. E se você está atento ao vídeo, você viu que eu acabei de falar que o ordenado mínimo é 635. Se você, por exemplo, aluga um apartamento T3, é muito provável que um ordenado todinho que você ganha é só para pagar o aluguel. Fora isso, vai ter água, luz, TV, internet, comida, sair na vida, remédio, lazer, etc. Tudo isso é fora o arrendamento. Então você trabalha um mês todinho só para ter o aluguel. Isso pesa bastante. E esse é um problema também, se fazendo aquela comparação na Península Ibérica, como eu fiz na parte anterior. Se você pega Portugal e Espanha, eu estava pesquisando algumas regiões da Espanha, você consegue apartamento beira-mar,
apartamento com piscina, com tudo incluído por um preço menor do que os preços de Braga. Estive em Salamanca em viagem e percebi que os apartamentos do centro de Salamanca, que é uma cidade tão grande quanto Braga, é muito mais barato, 200, 300 euros a menos do que aqui. Então essa é, sem dúvida nenhuma, a desvantagem de Portugal, que aconteceu muito devido a esse boom de imigração, não só de brasileiros, mas de ingleses, de alemães, de franceses, que vieram buscar em Portugal esse suporte de um país que é o terceiro país mais seguro do mundo, que é um país que tem uma excelente qualidade de vida, uma ótima saúde, uma ótima educação. Então vieram buscar nisso o seu conforto. Vieram para cá assim como nós viemos para cá para buscar um lugar tranquilo, mas teve esse outro pormenor, né? É a lei da oferta e da procura. Não vou culpar nem as pessoas que são os donos de imóvel, nem as pessoas que vieram para alugar. Muitas pessoas culpam os proprietários, muitas pessoas culpam os brasileiros, mas na verdade isso é basicamente culpa do sistema capitalista, onde é a lei da oferta e da procura. Se há muita procura de uma coisa, se todo mundo quer comprar maçã, o preço da maçã sobe. É simples. Se tem muita gente procurando aluguel, o aluguel sobe. É simples. Então, basicamente, a lei da oferta e da procura. E essa é uma desvantagem muito séria que você tem que levar em consideração quando você vier morar em Portugal. Então, se você vem para trabalhar, já se prepara para o retrocesso laboral, já se prepara para ter uma renda relativamente baixa e já se prepare para pagar um alto valor de aluguel. Esse vídeo é super importante para que você se planeje, para depois não vir para cá e fique pensando, tio Michael fica só mostrando coisa boa, a vida, como é bom Portugal, não sei o que. De fato, Portugal é muito bom, mas tem esses pormenores que você tem que levar em consideração, porque senão ele deixa de ser um pormenor e passa a ser um por maior. Depois você acaba voltando chateado a dizer mal do país, que em nada tem a ver com isso, tá bom? Então estamos combinados até aqui, o vídeo super sincerão do Portugal Diário de hoje, beleza? Uma outra coisa que é um bocado chata aqui em Portugal, que é uma desvantagem chatinha pra caramba, é a parte da burocracia. E nisso, Portugal, quando colonizou o Brasil, foi um ótimo professor. Se você vem do Brasil, você já está acostumado com burocracia para resolver tudo. Tudo tem o primeiro passo, tem o segundo passo, terceiro passo, para coisas que são super simples, coisas que você poderia resolver com um sistema, com um aplicativo, coisas que são muito rápidas. Você tem toda uma sequência de coisas que você tem que fazer e Portugal é do mesmo jeito. Então tem toda uma burocracia para você resolver tudo, se acostume. Para você, por exemplo, abrir uma empresa da Uber aqui é todo um processo. A gente já fez um vídeo, é coisa que você leva aí até mês para fazer. De uma coisa que poderia ser muito simples de cadastrar um documento no aplicativo. São coisas de Portugal, mas são coisas que você tem que se acostumar. É como tudo, você vem para cá porque você quer. Então, infelizmente, são coisas que você tem que se acostumar. A burocracia é sim muito forte. E por falar em papelada, por falar em documentação, uma outra coisa que incomoda profundamente, não apenas a mim, mas a vários amigos portugueses, a várias pessoas que eu conheço, que é a falta de informação ou o conflito de informação, principalmente no serviço público. Essa é uma coisa que é chata pra caramba, é muito chato. Porque você chega, por exemplo, você vai nas finanças tirar uma dúvida do seu IRS, do seu imposto de renda. Aí você chega, você fala com um funcionário, ele te orienta de uma forma. Depois você vai, quando você volta, outra pessoa já é de outra forma. Isso aconteceu comigo quando eu fui resolver a questão do IVA, quando eu rodava na Uber Eats, né? Uma pessoa me deu informação sobre o IVA, como é que tinha que ser. Aí eu voltei na orientação na parte da Uber Eats, me informaram que tinha que ser de outro jeito. Quando eu voltei nas finanças, já me disseram que era outra informação. Quando eu fui fazer lá em Aveiro, isso tudo em Braga, quando eu fui fazer lá em Aveiro, já me disseram que era outra informação. Então, há muito choque de informação, não há uma unidade, né? Não há uma linha. Parece que cada pessoa tem uma forma diferente de falar a mesma coisa, às vezes falando a mesma coisa de forma diferente, ou às vezes dando informação realmente completamente diferente. Então essa é uma coisa que não sou apenas eu, mas deixa nos comentários aí o que é que você acha em relação a isso. Eu escuto de muitos portugueses, de muitos amigos portugueses que dizem a mesma coisa, que acham muito chato isso. Né? Algumas pessoas culpam a parte das pessoas que entraram para o serviço público sem concurso, mas enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas o que acontece é que, já tinha preparado, uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, outra pessoa diz outra. Infelizmente é normal por aqui, é uma das desvantagens. Tá bem? E para terminar, duas outras coisas aqui, que é para você ter bastante atenção, principalmente quando você vai alugar uma casa, né? Aluguel já é caro, aluguel é caro pra caramba, mas às vezes você aluga uma casa e infelizmente muitas construções de Portugal que são mais antigas, não há uma preparação, não tem uma preparação do lado de fora com esferovite, né? Com isopor, não tá capoto.
capoto. Não tem o capoto, me fugiu a palavra, não tem um capoto lá de fora. Às vezes não tem vidro duplo, os stories não são bons. Então isso faz com que entre muita umidade no imóvel e crie bolor. Eu, por exemplo, na última casa que eu morei, né, não pela casa, que a casa eu amava, mas o imóvel tinha esse problema da construção sem pedra e de haver alguma infiltração ali, o que acabava gerando bolor, ou como a gente chama no Brasil, o mofo, que são manchas pretinhas dentro do imóvel. E isso me deu um problema seríssimo respiratório, acabei ficando com muita dificuldade de respirar. E sempre que o tempo começa a esfriar, como é o caso de hoje, eu fiquei até rouco, já começa a ficar rouco, já começa a ficar com alguma expectoração, né, alguma coriza. Ficou como se fosse uma coisa alérgica. Sempre que o tempo esfria, começa a vir essa coisa aí. Eu já fiquei com essa limitação. Tipo a palavra me fugiu. Tipo uma bronquite alérgica ficou disso aí. É uma das coisas que infelizmente acontece muito aqui na região norte. No sul de Portugal isso não é tão frequente, mas aqui na região norte, se você for para um imóvel mais antigo, que não é tão bem preparado, isso não vai acontecer nos imóveis novos, nem provavelmente no sul do país. Mas aqui no norte, nos imóveis mais antigos, acontece, que é o bolor. E um outro pormenor, nossa última coisa, uma outra desvantagem de morar por aqui, se você vem do Brasil, ou se você vem de um país quente, é o frio. E eu sei que as pessoas vão dizer no comentário, mas Portugal é um país quente, Portugal tem 300 dias de sol por ano, Portugal acho que é o país mais quente da Europa, e de fato, eu não vou discutir. Mas se você vem do Brasil para cá, se você vem do Nordeste para cá, como foi o caso da gente, e da maioria das pessoas que nos assistem que são do Nordeste, da região Nordeste do Brasil, onde no inverno faz 20 graus, 25 graus no inverno, eu ia para a praia no inverno. Então, quando você chega aqui, é bom que você se acostume. Eu, por exemplo, amo, adoro. A minha estação favorita é o inverno, é muito gostoso, adoro neve, adoro estar com casaco, já está até meu casaco aqui do Flamengo, doidinho para colocar. Então, adoro muito, mas que você pese bastante isso, porque tem algumas coisas que implicam no seu dia a dia, né? Ter que usar muitas roupas, ter que usar roupa adequada, você não pode dar tanto tempo ao ar livre, tem uns pormenores de coisas que você provavelmente não estava acostumado quando você morava no Brasil, em Moçambique ou em outras regiões, pessoal de Angola, não sei como é que é o clima, mas eu acho que é parecido com o Brasil. Então você que vem de países tropicais, você que não está acostumado com frio, não falo isso para quem é do Rio Grande do Sul. Quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a galera do sul do Brasil, lá de São Paulo, está acostumado com frio. Eu lembro que o pessoal de São Paulo, quando vem para cá, fala que é igual, o Paraná também, o pessoal de Curitiba, diz que quando chega aqui em Braga parece que é a mesma cidade. Então, para quem está acostumado com isso, beleza. Mas se você vem de um lugar que é quente, de realmente uma parte bem tropical, é possível que você sinta isso como uma das desvantagens de morar por aqui. Beleza? Então tá aí. Essas são as coisas que eu encontrei e apesar de amar, estar muito feliz aqui, tem sempre os pormenorzinhos que são coisas que não fazem com que Portugal seja perfeito. Nenhum lugar é perfeito nessa terra. A perfeição, eu já disse em vários vídeos, só com Deus, e eu pretendo que demore um pouquinho para eu chegar no lá, estar ao lado do Senhor. Eu não quero essa perfeição tão cedo, por enquanto estamos por aqui e vamos levando a vida. Agora te convido, conta aí embaixo o que é que você acha de desvantagem, qual é o pormenor que você acha, qual é a coisa que você mais gosta. Vai ser super legal pra gente trocar uma ideia, deixa aquele coraçãozinho massa no seu comentário. Agora eu vou parar um pouquinho que eu já cansei. Já começa a me faltar o ar desse tempo que deu um esfriado. Beleza? Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a gente com vídeo todo santo dia, às 14h02 no Brasil, 18h02 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, desde os melhores dias até as desvantagens de morar no país, porque nós somos a família super sincera e a vida real, trazendo sempre muita informação para você. Então esse foi o capítulo de hoje, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.